dia, povo. Tudo bem aí? Tranquilos? Galera, hoje a gente vai falar sobre as propriedades dos radicais, tá? As propriedades das raízes. Eu vou mostrar algumas formas que a gente tem de fazer contas com a raiz, de manusear os radicais, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Olha aqui, galera, para vocês. Deixa eu acender aqui a minha luzinha para ficar melhor. Vamos lá. Propriedades dos radicais, tá? Então é o seguinte, galera. A primeira propriedade, deixa eu pegar minha caneta aqui. É o seguinte, quando nós temos uma raiz, um radical, com valor A elevado a um expoente diferente do expoente da raiz, esse valor, ele fica assim, A com M sobre N, tá? Aqui é o seguinte, galera. O que está por fora fica sempre embaixo no denominador. E o que está dentro fica sempre em cima, tá? O ano passado eu falava assim pro pessoal. Pensem no cara que é da balada, que todo mundo gosta dele, que ele está dentro da balada, todo mundo gosta dele. O pessoal que todo mundo gosta dele, aquele que está dentro da festa, ele está por cima, né? O que ficou para fora da balada, o que não entrou, que ninguém gosta dele, que tá para fora lá, ele tá sempre por baixo, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo, né, galera? Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Vamos lá, ó. Deixa eu anotar aqui. Exemplo 1. A raiz de 5 elevado a 3 e elevado a 5 aqui. Como que a gente resolve isso, né? Aqui, ó, raiz quíntupla, raiz de índice 5, de 5 elevado ao cubo, tá? Resolvi isso. Isso aqui vai ficar da seguinte maneira. 3, quem tá por fora, que ninguém gosta, fica por baixo. E quem tá dentro, que todo mundo gosta, fica por cima. Assim, ok? Por exemplo, o exemplo 2. Raiz 4 de 2, tá? Como que eu resolvo isso, galera? Eu sei que tem aqui escondido, opa, abriu aqui, ó, o número 1 aqui, certo? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então continua a mesma coisa, eu repito, radicando, que ele está dentro da raiz, quem está por dentro fica em cima e quem está por fora fica embaixo. Tudo bem? Tranquilos? Professor, e se for ao contrário? Vamos lá fazer. Exemplo 3. Se eu tiver um valor dessa maneira aqui, galera. 2 elevado a 3 sobre 2. Para eu jogar isso aqui na raiz, ele vai ficar da seguinte forma. Eu escrevo radical, ponho a base dentro da raiz. Quem está embaixo, que ninguém gosta, fica por fora. E quem está em cima, que todo mundo gosta, fica por dentro. Então, 2 elevado a cubo, tá? Professor, você não vai pôr 2 ali? Eu vou pôr até para mostrar para vocês. Mas não precisa porque a gente já subentende que quando aqui não tem nada é o 2, né? Que é a raiz que geralmente é utilizada como raiz padrão, é a raiz quadrada, certo? Tudo bem? Tranquilos? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui. Não, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Propriedade 1. Vamos então, sem mais delongas, para a propriedade 2. Como que a gente vai fazer com a propriedade 2? A propriedade 2 é o seguinte. Ela fala que se eu tenho uma raiz A de índice N que multiplica uma raiz B de índice N também, eu posso colocar tudo na mesma raiz, galera. Vai ficar A vezes B elevado a N, tá? Vamos ao exemplo, né?
Exemplo 1. Olha aqui comigo, ó, esses barulhos que eu tô trocando as canetas, tá, galera? Raiz 3, raiz cúbica de 3, vezes a raiz cúbica de 9 é igual a raiz de 3 vezes 9, raiz cúbica, que vai me dar uma raiz cúbica de 27, que isso a gente sabe que é igual a 3. Então deixa eu focar aqui para vocês, ó. Olha o exemplo em cima, olha a propriedade em cima e o exemplo embaixo, tá? Percebam ó, que é n, 3 e 3 nos índices, tá? Então a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 9 é igual a raiz cúbica de 3 vezes 9, que é igual a raiz cúbica de 27, que a gente sabe que é 3, tá? A gente viu no outro vídeo que é 3. Tudo bem até aqui? Ok? Pessoal, isso é bem simples, tá? É só a gente lembrar da propriedade para poder fazer as operações com os radicais, tá bom? Vamos para a propriedade 3. A propriedade 3 é o seguinte: se eu tenho uma raiz A de índice N, que eu não sei qual é, sobre uma raiz B de índice N também, o que eu posso fazer é transformar tudo numa raiz só. Fica a raiz de A sobre B com índice N, tá? Quer exemplo, povo? Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Olha só, galera. Se eu tenho uma raiz quadrada de 8 sobre uma raiz quadrada de 2, eu posso fazer uma raiz quadrada de 8 sobre 2, que vai me dar uma raiz quadrada... Opa, não precisa fazer desse tamanho, professor. Pera aí, galera, deixa eu apagar aqui. Que vai me dar uma raiz quadrada. Quanto que é 8 dividido por 2, galera? 4, certo? Uma raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, olha só, dessa conta aqui, o resultado dela é 2, pela propriedade do que a gente está vendo, ó, desde o início. Vou pegar aqui, ó, de novo, a propriedade em cima e o exemplo embaixo, tá? Ó, vou passar devagar para vocês verificando. Perceba que eu transformo tudo numa raiz só, tá? É óbvio que quando não der, galera, se o exemplo aqui, ó, fosse assim, raiz de 8 sobre raiz de 3, eu ia ficar com uma raiz só de 8 sobre 3, tá? Aí não tem como resolver a raiz de 8 sobre 3, tá? É uma fração, pode deixar em fração. Pode até fazer a divisão, tá? Que está dentro da fração, mas não tem essa necessidade, tudo bem? Ok? Só uma observação aqui, ó. As propriedades da raiz, a gente fala que de divisão e multiplicação, na soma de... aliás... Ah, tá. Lembrei que eu ia falar, galera. É o seguinte, isso aqui acontece quando é multiplicação ou divisão, tá? Quando é soma ou subtração, não acontece, tá? Olha aqui, ó. Vou pôr um exemplo. A raiz de 2 vezes a raiz de 3, eu posso escrever como uma raiz só de 2 vezes 3, que é igual a raiz de 6. Tá vendo aqui? Ok? Agora, olha o que não pode fazer. Raiz de 2, vou pôr aqui, ó, não pode. Raiz de 2 mais raiz de 3, eu não posso juntar os dois dentro, tá? 2 mais 3. Isso aqui, galera, ó, deixa eu focar aqui para vocês, ó. Não pode. Raiz de 2 mais raiz de 3, eu não posso fazer isso, porque são coisas diferentes, galera, tá? Eu tenho que resolver a raiz. Raiz de 2 é uma coisa, raiz de 3 é outra, tá? Aqui, quando é multiplicação ou divisão, eu posso fazer, como eu fiz aqui, ó, no exemplo de cima. Agora, quando é soma ou subtração, não pode, tá, galera? Eu não posso utilizar a propriedade, ok? Aguenta um pouco aí que eu vou apagar aqui a propriedade 1, ó, para nós fazermos as demais propriedades, tá? Povo, mais uma vez eu deixo o recado. Se não entenderem, me manda chat me dando informações
no esculis ou no binóculo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a propriedade 4, tá? A propriedade 4, galera, ela fala o seguinte, que se eu tiver uma raiz A de índice N, num parêntese, e elevado a uma raiz de M, tá? Eu posso descer esse M para ele virar o expoente do A, tá? Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar a raiz de N com A elevado ao M, tá bom? Eu desço o M para virar expoente do A direto, tá bom, galera? Ok? Exemplos, vamos aos exemplos. É sempre bom dar exemplo para vocês verem, tá? A raiz de 2 elevado a 4, tá? Eu posso fazer que é a raiz de 2 elevado a 4 direto, tudo bem? Quanto que é 2 elevado a 4? Vocês já sabem disso. É a raiz de 16. E quanto é a raiz de 16? É 4. Olha o exemplo 2 aqui em cima, ó, com a propriedade em cima e o exemplo embaixo. Percebam que o 2 está fora do parênteses. Tudo que está aqui está elevado ao quadrado, tá? Então eu posso tirar esse 2 de fora do parênteses e levar ele direto. Opa, galera, errei aqui, ó. Ninguém me falou nada, né? Aqui na verdade é raiz de 4, não de 2. O 2 é o índice da raiz, tá? Olha lá então, a raiz quadrada então, tudo isso elevado à quarta potência, ao expoente 4. Eu posso descer direto ele para dentro da raiz, tá? Com expoente. Aqui ele vai ficar a raiz de 2 elevado a 4 é 16, que vai me resultar em 4. Tá ok? Uma outra maneira de fazer isso, vou escrever aqui, ó. Outra maneira. É o seguinte, galera. Vamos lá. Eu tenho uma raiz de 3, que ela está entre parênteses elevado a 6, tá? Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplificar o 6 com o expoente 2 do índice, com o índice da raiz aqui, ó. Eu não sei que aqui tem o 2 escondido, tá? Então o que eu posso fazer? Eu simplifico tudo por 2. Tá? E aí, como que vai ficar isso? Como eu simplifiquei por 2, eu tiro a raiz. Vai ficar o seguinte, das 3 elevado a 3. Por quê? 2 dividido por 2 não é 1. Tá? Eu não tenho raiz de índice 1, então eu tiro a raiz. Se aqui eu falei para vocês que eu posso descer o M direto para o expoente do radicando, aqui é a mesma coisa. Eu vou ficar, o 6 dividido por 2 vai dar 3, eu vou ficar com valor de 3 elevado ao cubo, que isso vai me resultar em 27, tá? Então a gente pode simplificar também. Tudo bem? Ok? Dúvidas vocês vão me falando aí, galera, tá? Agora eu vou apagar aqui para fazer a propriedade 5, povo, porque ela é um pouquinho mais chatinha. Vou apagar até meu risco aqui, eu refaço o, tá? Vamos lá, deixa eu fazer aqui. É aula caseira, galera. Vocês participam de tudo, até das aulas do professor. Porém, entretanto, o importante é que o conteúdo chegue em vocês, tá? A propriedade 5, ela fala o seguinte, galera, que se eu tenho uma raiz de índice M e dentro dessa raiz eu tenho uma outra raiz de índice A, eu multiplico os índices. Vai ficar M vezes N, tá? Olha só, propriedade 5. Tem uma raiz de índice M. Dentro eu tenho uma outra raiz de índice N de Nair, fora é M de Maria e dentro é N de Nair, com radicando A. Eu posso multiplicar esse M de Maria com N de Nair e no A. E deixar o radicando aqui permanecendo, tá?
Olha o exemplo aqui. Exemplo 1. Se eu tenho uma raiz quadrada e dentro uma raiz cúbica de x, isso vai me dar uma raiz de 2 vezes 3 de x, que é igual a uma raiz sexta de x. Professor, por que 6? Porque aqui a gente sabe que tem um 2, certo? Não tem nada escrito. Eu multiplico os dois, tá? Vai me resultar numa raiz cúbica de x, tá? Agora olha só o exemplo 2, muito parecido com ele. Se eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz cúbica de x ao quadrado agora, galera. O que eu faço? O procedimento é o mesmo, mantenho o x quadrado, multiplico 2 vezes 3, vai me resultar numa raiz de índice 6 de x ao quadrado. E agora o que eu posso fazer é simplificar tudo por 2, tá? Olha aqui, isso aqui é um 2, tá, galera? Eu estou simplificando tudo por 2. Isso aqui vai me resultar no quê? Numa raiz cúbica de x, tá? E acaba aqui, não tem mais como que resolver, tá? A não ser se fosse um 27 aqui no lugar do x, que a gente sabe que é 3, tá? Se fosse um 8, por exemplo, que a gente sabe que é 2. Mas aqui, essa propriedade, ela acaba aqui. Tudo bem, povo? Por enquanto, deixa eu ver se eu tenho mais coisas para passar para vocês, tá? Tem um outro exemplo aqui, ó, disso aqui que é legal, o exemplo 3 que eu tinha anotado aqui para vocês. Olha só que chato, mas que legal ao mesmo tempo, galera. Eu tenho uma raiz quadrada dentro de uma raiz quadrada dentro de uma outra raiz quadrada de 27. Tudo isso aqui a gente sabe que é índice 2, ó. Tá? Todo índice 2. Como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou deixar todas dentro de uma raiz só e multiplicar todos eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vai dar uma raiz de índice 8 de 27. Tá bom? Dá para simplificar, professor? Aqui não tem necessidade de simplificar, tá? A gente poderia simplificar se um desses índices da raiz aqui, por exemplo, fosse 3, ó. Vamos lá. Raiz quadrada, raiz agora cúbica e raiz quadrada de 27. Vai ficar a raiz de 27 de 2, que tá o 2 escondido aqui, vou pôr aqui, ó, para vocês verem. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 12. Então vai me dar uma raiz de índice 12. Agora é o seguinte, galera, ó como que a gente pode resolver isso aqui. 27 a gente não sabe que é 3 ao cubo. Então posso copiar a raiz de índice 12 de 3 ao cubo. Agora eu posso simplificar, professor? Agora pode. Eu consigo simplificar tudo por 3. Isso aqui vai me resultar, galera, numa raiz de índice 4 de 3. Acabou aqui. Tá? Não tem mais como resolver. Ok? Esta foi a quinta propriedade, galera. Agora, a última propriedade. Estou apagando aqui, povo. Não se estressem, muita calma nessa hora. Ela vai falar o seguinte, galera. Propriedade 6. Ela fala que se eu tenho uma raiz de índice n e uma raiz de índice com expoente m, eu posso utilizar um fator comum entre eles para multiplicar e resolver a raiz. O que é isso, professor, que você falou? Eu posso deixar a raiz dentro radicando com m vezes k e multiplicar esse n vezes k também. Percebam que esse k aqui, galera, é o fator comum entre dois, tá? Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer nas duas partes, tudo bem? Então, ó, sem delongas, vamos ao exemplo.
Se eu tenho uma raiz A com índice 3, que é um A, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa raiz A de índice 3, aqui eu já não sei que é quadrado, que é um 2, então deixo ele aqui. Eu multiplico por um fator comum entre eles, tá? Posso pôr o 2 também. 2 vezes 2 vai me dar uma raiz de índice 4 com radicando A e o expoente 6. Olha novamente aqui, para vocês verem. Em cima a propriedade, embaixo o exemplo, tá? Eu utilizei esse 2 aqui, é o fator comum entre eles, tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso depois, inclusive, simplificar isso aqui, para resolver. Divido depois por 2, divido depois por 2, vai cair na mesma coisa, tá? Ou então a gente pode deixar dessa maneira mesmo, não tem problema. Isso aqui é propriedade para ajudar na resolução, tá? Galera, lembra que eu gosto de colocar na sala os desafios de última hora, né? Então, desafios para vocês, tá? Quem que é maior? Raiz de 5 é maior que raiz de 3? Melhor, galera. Vou deixar assim, Vocês vão me dizer. Desafio aí, Quem é maior? Eu pus aqui o sinal, é maior ou menor, para vocês porem maior ou menor, tá? Quem é maior nisso aqui? Façam a conta e me mandem depois, tá bom? Tentem resolver. Vou apagar aqui, para vocês verem que vocês têm que colocar o sinal aqui no meio, tá bom? Pessoal, o vídeo ficou muito extenso. Eu acho que das propriedades são isso. Vocês têm o material eletrônico no Schools, o livro múltiplo. Caso vocês tenham dúvida, procurem lá. Eu vou postar o vídeo para vocês e passar exercícios. E se vocês tiverem dúvidas, me chamem no chat, tá bom? Pessoal, hoje é sexta-feira, bom final de semana a todos. Brinquem bastante, lavem as mãos e se cuidem. Ajudem os pais dentro de casa, tá bom? Abraço.